é o zap aqui do Jornal da Capital. A vereadora Edna do PT já está com a gente aqui para batermos um papo e tratarmos sobre vários assuntos, mas como eu disse antes, é óbvio que a Edna também sabe disso, né? O principal tema aqui, inclusive algumas perguntas já chegaram cedo, é com relação à comissão processante da Câmara, uma criação de uma CPI da saúde, enfim. Edna, bom dia. Muito obrigado pela presença aqui, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada eu pelo convite, um bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Capital. Bom, eu vou começar logo de cara perguntando algo que surpreendeu a todos nós, né? Inclusive a mim, né? Eu não imaginava que a Edna tivesse votado contra a abertura da comissão processante. Realmente eu e o Antero aqui no estúdio no dia, ficamos quando quando o Lilo deu a entrevista, dizendo que você tinha feito um relatório para não aprovar a comissão processante, para pedir um prazo de 30 dias. Se você tivesse visto a minha expressão e do Antero, foi assim meio que de choque, mas a Edna, né, que se elegeu pela primeira vez, que representava a mudança que todo mundo queria na Câmara, por que não investigar? Porque a investigação, eu até disse isso aqui, né, Antero, pode até ajudar o prefeito, podia até se descobrir que ele é inocente, que ele não tem nada, porque é uma investigação que poderia até ajudá-lo. Confesso, estou falando de coração para você aqui, que foi um espanto para todos nós aqui. Nós ficamos assim, mas a Edna, né? Não acreditamos. Esperamos a sessão começar, não, o Lilo deve estar falando, mas não vai ser assim. E a sessão começou e você se posicionou ao lado do prefeito, e os nossos ouvintes também tiveram a mesma reação, porque na sequência veio uma enxurrada de mensagens do público decepcionado com isso, né? Por que a Edna, explica pra gente, por que a Edna se posicionou contra uma investigação que poderia inclusive ajudar o prefeito a permanecer no cargo? Só um parênteses para completar a pergunta. A Edna não se posicionou contra a investigação. Ela liderou o posicionamento contra a investigação. Porque foi com base numa iniciativa dela, numa criatividade dela, num posicionamento dela, que o Emanuel se salvou. Quem salvou a Edna? Daí eu ter usado até aqui uma expressão, que ela foi um zagueirão do Emanuel, porque zagueira, né? Posso ter errado aí, só o gênero, né? Porque, na verdade, é o seguinte, zagueiro defende, né? E não tinha melhor defesa do que a que você fez do Emanuel. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Primeiro, é preciso que os ouvintes aqui, eu agradeço inclusive a oportunidade de poder esclarecer a minha posição ali. Eu não tenho qualquer relação com o prefeito Emanuel. Nesses quase 11 meses de mandato, eu estive com o prefeito Emanuel, junto com outras pessoas, para defender uma causa, que é uma causa social, apenas uma vez. Não tenho qualquer indicação na prefeitura, nenhuma relação política com o Emanuel, não sou parente do Emanuel, não tenho relação nenhuma com ele e não ganho nada para manter a minha posição, a não ser a minha convicção sobre o que é correto. O que acontece é que a comissão processante é um instrumento que está previsto no decreto-lei de 1967, que não tem previsão nos instrumentos de ordenamento jurídico no município de Cuiabá e para o município, a comissão processante se equivale ao processo do impeachment para a retirada do governo no nível federal. Então, uma comissão processante, ela não é igual a uma CPI. A CPI, você faz uma denúncia e ela é aberta para fazer uma investigação. Uma comissão processante, para ser aberta, ela precisa ser instruída, e o próprio decreto no qual se baseou o denunciante, ele estabelece isso. Eu estou com ele aqui, posso inclusive ler para os ouvintes poderem entender o que eu estou falando. Pode ler, que é um decreto-lei 201 da época da ditadura militar, que foi acionado. Tudo bem, mas é o que está em vigor. Há uma divergência entre os juristas sobre a validade ou não desse decreto, mas ele, para mim, é ele que está em vigor numa situação em que não há previsão legal em relação a isso. Então, o que é a comissão processante? A comissão processante é o impeachment. E para você fazer o impeachment do chefe do executivo, você tem que fundamentar, porque ela vai abrir e ela vai definir qual é o crime que foi atribuído ao prefeito. E aí você tem que apresentar, instruir o processo, porque o prefeito, ele vai se defender. Ele vai apresentar a sua defesa. E não nos esqueçamos... Na comissão processante. Na comissão processante. Ao final da comissão processante, se nós apresentarmos um documento débil, sem fundamentação e sem condições de ser continuado, de ser feita a defesa e a acusação, o que vai acontecer? Simplesmente ele vai virar pizza. Não vai virar em pizza, não. Ele vai ser absolvido. Vai virar... Não, é que vocês não estão fazendo a leitura que eu estou fazendo do lugar que eu estou.
Há uma dissensão dentro da Câmara que pode sim levar à cassação do prefeito. Mas para isso acontecer, a gente precisa fazer a coisa certa, no processo certo. Porque se nós fizermos isso sem substância, sem fundamento, nós não vamos conseguir fazer a investigação e nem sequer levar ao final. Nós estamos lidando com o chefe do executivo que tem todo o aparato de investigação, de defesa, aparato jurídico que a Câmara não vai ter. Então, o que nós estamos... Câmara não tem assessoria jurídica? A Câmara tem assessoria jurídica, mas para as comissões, se você perguntar, por exemplo, o presidente Lilo da Comissão dos Remédios, ele vai te falar qual é a estrutura que a Câmara dispõe para um processo de CPI. Mas o que eu estou querendo dizer é que as pessoas entendam. CPI, eu assinei todas as CPIs que foram apresentadas na Câmara Municipal. Ontem, o Pacola apresentou uma CPI que ele tinha apresentado há muito tempo e que ninguém tinha assinado, mas eu tinha me comprometido com ele. Uma das primeiras pessoas com quem ele falou foi comigo e eu falei, não, eu assino a CPI. Nunca me recusei a assinar a CPI. CPI é um processo de investigação, o que é diferente do processo da comissão processante. A comissão processante, ela tem que ser instruída, porque se as pessoas querem apurar, se elas querem um afastamento do prefeito, ele já está afastado por força judicial, a Câmara tem que agir de forma correta para garantir que o processo, ao final, chegue à sua conclusão. Por que o líder dele não fez esse papel e você fez? Porque o líder dele responde a ele, não a mim. Eu defendi a minha posição e eu desafio vocês a apontar em que momento que eu defendi o prefeito. Eu sou uma pessoa que veio para a política a partir de uma militância e de uma formação acadêmica, que é uma formação... Eu sou cientista política e a ciência política, ela é irmã do direito. Eu não tenho os instrumentos operativos do direito, mas eu compreendo os instrumentos institucionais e sou também gestora governamental. O que eu quero é que o processo de cassação do prefeito, ele seja feito de forma correta, porque eu não vou participar de um processo que eu até pedi para imprimir aqui, para que vocês vejam qual foi a denúncia que foi apresentada na Câmara. A denúncia apresentada na Câmara sequer define o crime que o prefeito cometeu. E a prova, o que instruiu o processo de denúncia foi simplesmente uma decisão monocrática precária de um juiz a partir da ação do Ministério Público que levou ao afastamento do prefeito. Essa ação da justiça, então, não está correta? Essa ação da justiça está correta, mas nós temos que entender que a justiça... São dois juízes. Né? A justiça tem trâmite. E o que o Ministério Público fez? Havia... reiterado erro do prefeito de não fazer concurso público, que já vem de muito tempo. O Ministério Público resolveu abrir um processo crime contra o prefeito e instaurou um inquérito. O que é um inquérito? É a busca de provas para instruir um processo legal que vai ser aberto ou não pelo judiciário. Esse processo que afastou o prefeito ainda não é um processo judiciário, mas já tem provas sobre ele. A nossa assessoria levantou 8 processos contra o prefeito que estão correlacionados. Para que nós possamos apresentar uma comissão processante, você tem que analisar esses processos para identificar dali qual é o crime pelo qual a comissão processante irá processar o prefeito. Se instalasse a comissão, os vereadores não teriam tempo para fazer isso? A comissão processante... Por quanto tempo dura pelo decreto-lei 201? 90 dias. 90 dias. Mas, veja, nós temos que lembrar o que é o impeachment. E esse é um julgamento político. É um julgamento político. Então, ao qual você se recusou a fazer. Não, senhor. É um julgamento político que precisa ter base jurídica. Porque a Câmara já é reconhecida como casa de horrores. Sim, mas eu estou lá. Mas a base jurídica... eu não sou da base do governo. Não, mas Se a minha posição, ou num momento ou noutra, coincide com a base do governo, eu não vou mudar de posição porque a base do governo... Tá certo. Entendeu? Mas você falou aí que é cientista político, que a ciência política é a irmã gêmea do direito. E no direito é muito claro o seguinte: na dúvida, pró-societate. Mas aonde que está? Exatamente essa foi a minha posição. Em favor da sociedade. Exatamente. Na dúvida, em favor da sociedade. Ou seja, na dúvida, abre-se o processo. Mas se abrir o processo, você sabe bem... Deixa eu só argumentar, porque eu tô te ouvindo. É evidente que você vai ter todo o tempo para me contestar. Tá. Em dúvida, em favor da sociedade. Aberto o processo, vocês podem requisitar pela comissão processante o que no direito se chama de provas emprestadas que estão no Poder Judiciário.
né? Porque assim, quem conhece o funcionamento do Poder Judiciário aqui, e quem conhece principalmente a história do desembargador Luiz Ferreira é da OAB. Sim. Ele foi para lá pelo 5º Constitucional da OAB. O desembargador Luiz Ferreira é advogado. O advogado sempre foi o primeiro juiz da causa. Ele sempre olha com muito carinho a situação do réu. É uma questão que eu até me surpreendi quando vi que a decisão era do desembargador Luiz Ferreira. Porque ele é um garantista. Sim, não tô... Ele dificilmente tomaria uma decisão dessa, porque o Emanuel foi afastado por vários motivos. Contratações irregulares, escancaradamente, e descumprimento de ordens judiciais, reiteradamente. Quer dizer, tem ordens judiciais que ele não cumpre com bilhetinhos para não cumprir. E assim, se a comissão processante aceita, e você impediu, liderou para impedir, se a comissão processante aceita, ele tem que garantir a ele todo o direito de defesa. Mas poderia abreviar isso tudo com Cuiabá. Pois é. Poderia abreviar isso tudo com Cuiabá ou não. Ou abreviar absolvendo ou abreviar condenando. Não estou aqui defendendo que se condene Emanuel sem conhecer autos. A investigação, né, que é a defesa. Mas a tolher a sociedade. Porque você proíbe a comissão processante e libera uma comissão especial que tem infinitamente menos poder que a comissão processante. Essa comissão especial é nada. Um ofício da comissão especial para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público Estadual, requisitando as provas emprestadas, simplesmente pode ser ignorado, por óbvio. Porque aqui, ó, o que você está fazendo aí até? Eu estou pegando nhônia. Quantos que você pegou? Não peguei nenhuma. Essa é a comissão especial, não é nada. Não é nada a comissão especial. E a comissão processante teria esse poder de requisitar esses documentos emprestados. Como a CPI teria esse poder de requisitar esses documentos emprestados. Entendeu? Agora, faz uma CPI para depois fazer uma comissão processante. Aí é um efeito rapadura, né? Aí passa o restinho do mandado do Emanuel. E é verdade também, só para você aí concluir a sua explicação, e é verdade também que você não tem indicações na prefeitura, mas o seu partido tem. Não. Inclusive a filha do presidente do seu partido. Não. Explique, por favor. Primeiro, a comissão especial, Antero, ela não tem papel de investigação. Você está correto. A comissão especial tem o papel de fazer aquilo que a denúncia inicial não fez. Pegar os documentos que já são públicos, que já estão disponíveis e delinear qual é o crime de responsabilidade de competência da Câmara que a comissão processante vai julgar. A comissão processante é uma comissão que julga um crime de forma política. Por isso o processo tem que ser instruído. O que foi juntado no processo inicial é apenas a decisão monocrática do juiz, que nós não estamos criticando a posição do Judiciário nem do Ministério Público. Pelo contrário. Onde estão descritos todos os crimes, né? Nós levantamos aqui, são 8 processos contra o prefeito Emanuel. 8. E o que foi juntado foi apenas uma decisão sobre um processo, uma decisão sobre um processo de denúncia do ex-secretário Roark. Então, nós temos condições hoje, nesse exato momento, de fazer o que deve ser feito da forma correta e fundamentada. A justiça às pressas não é justiça, assim como a justiça que demora não é justiça. A democracia não sobrevive. Quanto tempo demoraria a comissão processante? A comissão processante, nós temos o 90 dias. A comissão processante 90, mas nós temos inclusive. A senhora acha que 90 é às pressas? Não estou falando de decidir sobre uma ação, um pedido que foi feito sem a fundamentação, sem sequer delimitar a questão do que exatamente mas aí, iria se investigar. A comissão não poderia chegar. A comissão não poderia. Só um pouquinho, Antero. Anexou uma decisão. Só um pouquinho. Peraí, senão o ouvinte não vai entender. A comissão processante, pelo que eu entendi do que o Antero falou, ela teria o poder. A senhora disse que aí só foi checado uma coisa, mas a comissão processante teria o poder de chegar na justiça e pedir as outras denúncias, coisas que essa comissão especial não tem. Nós não vamos, gente, vocês precisam entender o seguinte. Primeiro, não há razão nenhuma
para que as pessoas que me conhecem achar que eu estou fazendo alguma coisa para proteger corrupto. Não, na verdade ninguém acha isso. Não há razão nenhuma para as pessoas o sentimento é esse, mas acharem que eu me alinhei à base do prefeito para defendê-lo. Primeiro que quem assistiu à sessão viu isso. Eu assisti. Eu sou uma pessoa que tenho qualificação para divergir. Então, assim, eu não vou assumir uma posição para apenas agradar as pessoas. Eu não estou na política para isso. Eu tenho convicção do que o correto a ser feito naquele momento seria isso, e foi isso que eu defendi. É uma posição que eu levei, inclusive, para o meu partido, no sentido de que eu tinha... Será que a gente está certo em relação a isso? Levamos a posição e o partido ratificou, aprovou, fez uma resolução para poder orientar minha posição na Câmara. Então, não há nenhum problema, vocês podem até divergir de mim em relação à posição que eu tomei, mas em momento nenhum podem me acusar de eu ter feito defesa do prefeito ou de eu estar articulando um instrumento de postergação da punição de corrupto. Porque não há na minha história nenhuma ação minha que possa configurar qualquer atitude ou comportamento corrupto. Agora, em relação ao PT ter cargos, o PT não tem cargos no município. Agora, se alguém filiado ao PT... O presidente do partido, né? O presidente do PT... O Valdir Barranco tem a filha dele no município. O PT... E o PT apoiou o Emanuel no segundo turno. O PT apoiou contra uma candidatura que representava o bolsonarismo aqui. Todo mundo sabe qual é a posição do PT. E quem me acompanha soube da minha posição durante a eleição. Eu sou uma pessoa extremamente transparente, Antero. E eu disse, quando eu comecei a minha incursão pela política eleitoral, de que a única razão, de que a única forma que eu saberia fazer política é sendo eu mesma. Se eu tivesse que abdicar do que eu sou para representar um personagem que eu não sou, não tem como me manter aqui nesse lugar. Então, o que eu acredito e compartilho disso, dessa crença, com quem eu conversei, inclusive com advogados, né, é que nós precisamos instruir o processo, qualificar o processo para abrir uma comissão que seja de fato válida, que não venha daqui na frente ser questionada e derrubada. É disso que nós estamos falando, porque a comissão processante não é a mesma coisa da CPI. A CPI, ao final, produz um relatório que pode ou não vir a se tornar uma comissão, requerer uma comissão processante, pode fazer uma denúncia junto ao Ministério Público. Agora, a comissão processante é outra natureza. É outra natureza. É um processo de destituição do cargo do chefe do Executivo Municipal. E qual o problema nisso? Não tem problema nenhum. O problema é você abrir um processo que depois não vai dar em nada. Mas as CPIs dão em alguma coisa, às vezes? Então, as CPIs muitas vezes não dão em nada. E eu acho que o instrumento da comissão processante está correto para esse caso. O problema é que, para fazer isso, nós vamos abrir um julgamento político em cima do instrumento jurídico, em cima de uma base jurídica. E aí, Antero, você é uma pessoa experiente, político, já foi senador, já foi constituinte. Você sabe quanto é difícil estar na política, assumindo um papel, uma posição que não é aquela posição de simplificação das coisas. Ou você vota a favor de uma comissão processante frágil, extremamente frágil, inclusive porque dá oportunidade para o prefeito questioná-la, ou você é corrupto e está apoiando a base do prefeito, está aí sendo a liderança do prefeito. Gente, eu acho que não. Não há nenhuma, mas nenhuma mesmo razão objetiva da minha trajetória. Eu desafio alguém a dizer aonde que eu fiz a defesa do prefeito, aonde que está a minha relação com o prefeito. Quem apoiaria uma pessoa que a maioria das pessoas acha que tem que ser cassado, né? Sei lá. Também se a maioria, não se tem uma pesquisa, mas quem em sã consciência faria uma defesa como essa, numa condição em que você não esteja, nem conheça o prefeito? Então, a única razão que me move é a minha convicção no processo, no devido processo legal, nas coisas corretas. Nós estamos numa democracia, as pessoas precisam entender que não é porque eu quero ou porque eu não gosto de alguém que eu posso utilizar os instrumentos institucionais, que são caros, para poder fazer aquilo que eu acho que é o certo. O certo tem um meio para ser feito na democracia. Não pode ser feito de qualquer jeito. E é essa a defesa que eu faço. Eu sou uma institucionalista. Então, enquanto eu estiver na Câmara Municipal, o que eu puder fazer para que essa Câmara, que não é diferente da Assembleia Legislativa, que não é diferente do Congresso Nacional, mas que leva a pecha de Casa dos Horrores, que leva a pecha de que ali só tem gente ladrão. E aí tem gente que gosta dessa situação para poder dizer, bom, mas a gente é diferente. Então aqui, para eu poder pousar de herói, eu vou ter que desqualificar todos que estão ali? Não, preste atenção.
Não há duas posições. Não há uma posição, não há o certo e o errado aqui, o sim ou não apenas. Há uma posição divergente, essa posição é a minha. E a posição divergente não é para proteger corrupto, não é para impedir investigação, é para fazer a coisa certa. Será que é tão difícil assim? Eu tenho certeza que o povo cuiabano, que é um povo acolhedor, que é um povo, eu sou cuiabana de Chapecruz, de antepassados, meus... Vamos fazer o seguinte, então, eu vereadora. tenho certeza que o povo cuiabano... Vamos saber o que o povo está pensando, que os ouvintes estão pensando. Vamos saber se é essa a imagem que ficou, né? A gente está com um monte de mensagens, várias pessoas nos assistindo, inclusive. Vamos saber, Diego, vamos começar a rodar os áudios, vamos ter uma ideia do que é que o povo está pensando de tudo isso. Vamos lá, 98107-4204. Bom dia, Anderson, bom dia, Antero, bom dia, vereadora. Se todos os vereadores defendessem o povo, igual ela está defendendo o direito do Emanuel Pinheiro ter um julgamento justo, né? Porque, pelo que eu estou entendendo que ela está falando isso aí, tem que ser justo, né? A vida dos cuiabanos ia ser muito diferente, hein? Parabéns, vereadora. Tem que defender mesmo um possível corrupto de todas as maneiras. Vamos ver alguns áudios, aí vamos deixar a vereadora falar. Por favor, Diego. Bom dia, Anderson Navalos. Bom dia, Antero Paz de Barros. Bom dia a todos da produção do Grande Jornal da Capital. Meu nome é Rony, sou morador da Grande CPA. Minha pergunta hoje para a entrevistada, vereadora em exercício hoje pela capital, dona Edna Sampaio. Dona Edna, a senhora tem um projeto de lei na Câmara para criar a Semana do Imigrante, certo? Eu gostaria de saber da senhora o que a senhora pode estar fazendo de melhor para esses imigrantes, porque no projeto de lei a senhora fala sobre os haitianos, mas também temos os venezuelanos. Eu queria saber o que de real, política pública real, que a senhora pode melhorar a vida dessas pessoas, para tirar essa população da rua, com suas crianças de menores, bebês, recém-nascidos, mulheres grávidas, gestantes. O que a senhora pode fazer de um projeto de lei para tirar essa população da rua? Vamos lá, 98107-4204. Oi? Tem mensagem de texto. A gente tem várias mensagens de texto aqui também. Você mandou aqui para mim, né, Diego? Tá aqui, ó. Vamos lá, vamos pelo começo. Bom dia a todos. Edna, a senhora disse que estava votando de acordo com a orientação partidária, fazendo o que o partido mandou, ou seja, não tem opinião própria, é isso? O Diogo perguntou. A outra, bom dia, Anderson, se a vereadora não tem rabo preso com o prefeito e tem suas convicções, por que usou carta de partido? Bela história de vida, muito admirável, porém, entrou para um grupo podre e infelizmente se estragou junto. Isso é método, não dela, e sim do partido. Que aula, senador Antero, parabéns. Bom dia, Anderson, longe de mim defender a vereadora, até porque o PT é o câncer do país. Mas esse caso agiu corretamente. O vereador Diego Guimarães, que lidera esse movimento contra o prefeito, enviou ofício que já é de conhecimento público ao prefeito pedindo emprego para o seu pai. Não foi atendido e virou oposição. É mais do mesmo, ou seja, oposição fisiológica. Obrigado, Marcos. Sei também nas plataformas. Vamos ver o que o pessoal está falando nas plataformas sobre o papo aqui com a vereadora Edna. Você que está participando, obrigado pelo carinho. O Diego Guimarães também tá no YouTube, ó. A comissão processante garante o contraditório e a ampla defesa. A verdade é que os vereadores da base deram 30 dias para Emanuel tentar reverter na justiça. Que mais? Vamos ver o que mais está chegando nas plataformas nossas. O Nelson, o Neliton, né? Neliton Ricardo. A verdade é que a vereadora está criando uma aberração jurídica. Ela acredita que a investigação que ela vai fazer é melhor que a do MP, Polícia Civil e Polícia Federal. Que mais? Vai colocando uma na sequência da outra. O Diego, a gente já leu uma dele, né? Vamos pular para outra, vai. O pessoal é que ele mandou a mesma no Facebook e no YouTube, né? É a mesma mensagem. Bom, vamos deixar a vereadora falar enquanto lá. Tem outra aqui, o Carlos Balzan. Vereadora, respeitamos vosso trabalho, porém perdeu a chance de ficar ao lado do povo. Manuel Carlos, entendi a posição da vereadora, concordo com ela, mandou no Facebook. Tem mais, não? Enfim, você está participando, está mandando a sua mensagem. Há um sentimento do povo de que o que poderia ter sido feito para a comunidade não foi. As pessoas que defendem, que acham que o que foi feito é o que realmente a vereadora deveria ter feito. Mas essa aqui já colocou, né? Não?
Sim. Vereadora, essa já foi. Então, o que a gente esperava nessa história toda, primeiro, é que isso viesse de alguém ligado diretamente à base do prefeito. Segundo, como a Antero mesmo já disse aqui, e eu quero reforçar, a comissão processante daria poderes que a CPI não tem, ou melhor, que a comissão especial não tem para fazer. O que o público está questionando hoje é uma coisa que é muito interessante, falta de dipirona no posto de saúde. E isso, às vezes, a Câmara não age com a mesma energia para acabar com a falta de dipirona no posto de saúde, com a energia gasta para vetar uma comissão processante que investiga. Faltam atendimentos nos postos de saúde básicos, atendimentos básicos para o cidadão. E aí o sentimento por que não se concentra tanta energia para se resolver os problemas que atenderiam ao cidadão e se concentra tanta energia para se defender a abertura de uma comissão processante que poderia terminar dizendo assim, olha, o prefeito é inocente. Ótimo. Era isso, não terminaria em pizza. Ou não daria nada. Terminaria com o resultado final. Olha, o prefeito se defendeu, mostrou as provas e é inocente. Eu acho que esses questionamentos ainda que precisam ser esclarecidos de uma forma mais simples para o cidadão. É porque a gente está acostumada a simplificar demais o que não é tão simples assim, né? Então a população, ela precisa inclusive compreender isso, porque senão, quantas pessoas que são baluartes do combate à corrupção não são elas próprias corruptas? Quantos casos nós vimos no Brasil? Mas acho que o caso não é nem esse, né? Merecem ser punidos também. Merecem ser punidos, exatamente. O que eu estou querendo dizer é que eu não sou contra a comissão processante, gente. Pelo amor de Deus, eu não sou contra a comissão processante. A senhora votou contra. Eu sou contra aquele projeto que foi apresentado, que é frágil, que não delimita o crime, que não apresenta indícios, que apenas anexa ao documento uma decisão monocrática do juiz no inquérito do Ministério Público. Mas a comissão processante poderia ter solicitado o restante. Quando nós temos 8 processos abertos, inclusive ação civil pública. Só um parênteses aí. O pedido da comissão processante pode não ter lá, assim, olha, incorreu no artigo tal do Código Penal. Não é isso. Pode não ter isso. Não é isso. Mas ao anexar a decisão do magistrado, anexou todos os motivos pelos quais o Emanuel está afastado. E caberia à comissão processante fazer o julgamento político. Não, mas... e requisar as provas. Porque eu acho que vocês têm que ter duas coragens. Eu tenho coragem. Eu sei. Por isso que eu tô aqui. Mas não pode ter só uma. Não, eu tenho todas as coragens. Eu me lembro que uma vez eu fui no Conselho de Ética do PT e uma colega sua do PT, na época, a senadora Séries, estava sendo denunciada no Conselho de Ética. E eu já havia tido uma atuação que caçou Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho e José Roberto Arruda. E o Arthur Vigílio veio falar comigo, Antero, o pessoal do PT está preocupado com a sua posição, porque você é de Mato Grosso, adversário político das Séries, etc. Eu falei, fica tranquilo comigo, Arthur, eu vou falar o que é verdade. Eu fui lá e fiz a defesa das Séries, que é minha adversária. Sim. Porque eu prefiro ela forte como minha adversária do que macular uma inocente. Que ela estava sendo acusada de algo que nunca existiu. Que era uma miragem. Sim. E modéstia à parte, o meu pronunciamento encerrou qualquer possibilidade em desfavor dela. E eu não teria o menor problema, se fosse vereador, de votar a favor do Emanuel, vírgula, se ele tivesse razão, ponto. Mas, assim, o caminho que você escolheu, você dá 30 dias agora para a comissão especial, você vai perceber o seguinte: não cabe para uma cientista política, para uma formação que você tem, que eu já elogiei aqui, que você é uma das mais bem formadas politicamente da Câmara Municipal de Cuiabá. Não cabe você imaginar que daqui a 30 dias, essa base do prefeito que votou a seu favor para suspender a comissão processante, na hipótese de estarem presentes os motivos para abri-la, que eles vão votar a favor. Aí você eu terei feito a minha parte. Pois é, você eu terei feito a minha parte. De fazer a justiça tardia. Não é tardia. Nós temos o afastamento do prefeito por 90 dias. O prefeito já está afastado, gente. A comissão processante tem 90 dias e a justiça, sabe lá Deus quando é que vai terminar o processo. Então a comissão processante, ela vai acontecer
num período muito diferente do tempo do judiciário. Ora, quando que você acha? Porque tem o recesso aí pela frente. O que nós queremos simplesmente é qualificar, identificar nesses processos todos, porque você sabe muito bem, Antero. Mas você acha que a investigação da justiça não identificou em tudo isso? A justiça está investigando os crimes que são da competência da justiça. É outra coisa que os ouvintes precisam compreender. Nem todos os crimes são competência da Câmara. Aqui nós precisamos delimitar qual é a competência da Câmara para que a gente possa investigar. Quantos são que é da competência da Câmara? Não, a justiça. Eu quero saber só qual não é da competência. Não, a Câmara tem competência político, a infração política administrativa. Sim. Recentemente, em outubro, foi aprovada uma nova lei da questão da improbidade administrativa. Isso tem que ser também inserido no debate. Nós estamos tratando de um tema aqui. Nós estamos tratando aqui de um tema. Você está defendendo a nova lei da improbidade? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos, mais ainda por conta disso, sermos responsáveis e fundamentarmos o pedido da comissão processante. Mas o que eu não estou entendendo, vereador, desculpe, eu estou aqui fazendo o papel, porque vocês querem que eu fique numa posição dual. Essa posição eu não vou ficar, porque não tenho convicção sobre ela. Só um pouquinho. Quero dar o direito de você falar, só isso. De forma alguma, eu não quero você numa posição, mas a dúvida por que eu tenho dúvida? O que seria de ruim abrir uma comissão processante? O que prejudicaria abrir a comissão? Vão aprovar. Isso que eu não entendo. Eu quero fazer certinho. Mas a comissão processante iria fazer, iria investigar, iria pedir para a justiça as provas que ela tem, iria, como eu disse aqui, tenho dito, poderia até inocentar o prefeito ao final de tudo. Então, o que eu não consigo entender, vou não falar nem como jornalista, vou falar como cidadão. O que eu não consigo entender é isso. Quem não deve, não teme. Então, abre a comissão processante, se investiga. Se lá no fim, os vereadores que vão trabalhar para isso, a Câmara tem assessoria jurídica, né? Se não tiver, tem 15 assessores que podem correr atrás para pesquisar, para procurar, para encontrar subsídios. Qual o problema de abrir uma comissão processante que lá no fim ainda assim termine com a inocência do prefeito? Então, eu pergunto para você, para os ouvintes, qual é o medo que uma mulher que está lá na Câmara, que não tem nenhuma relação com o prefeito, que não tem nenhuma dívida com ninguém ali, que está exercendo a sua liberdade do parlamento, qual é o medo que eu teria? O medo não é meu. Eu não devo nada. Então por que você não votou contra? Eu votei contra, eu já falei, porque não é inconsistente. Eu não sou uma pessoa, Maria vai com as outras, porque apresentou e a opinião pública vai falar que você está defendendo o prefeito. Aliás, você vai votar errado, você vai jogar para a plateia? Deixa eu fazer uma aspas eu não aqui. Jogo para a plateia. Deixa eu fazer uma aspas aqui. Aliás, só para não fugir do que a senhora falou. Aliás, a senhora é muito corajosa. Só de ter vindo aqui hoje, sabendo que ia ser bombardeada de tudo quanto é lado, tem que tirar o chapéu para a Edna. Porque outro não teria vindo. A Edna veio, e ela sabia que ela ia participar de um papo assim, né? Então, eu acho que vocês podem, assim como os ouvintes, julgarem se a minha posição é uma posição de defesa do Emanuel, se é uma posição alinhada à base, ou se é uma posição de alguém que tem uma trajetória de luta, que sempre defendeu a institucionalidade e que, na minha visão, consultando inclusive outras pessoas e juristas, a posição foi embasada dessa forma. Agora, eu acho que a gente não pode transformar a política num ringue entre bandidos e mocinhos, porque isso deseduca a população, porque isso faz com que a população caia em esparrela de posições que nada tem a ver com as questões que a gente está defendendo aqui. Eu sabia do desgaste que sofreria com a posição que eu tive. Seria muito mais fácil para mim, Anderson, votar a favor da comissão processante, não fazer nenhum debate na Câmara, ficar quietinha e depois aparecer lá no quadrinho que os bolsonaristas fizeram, junto com eles, para poder dizer, olha, votei contra o prefeito. É muito mais difícil eu ter que explicar minha posição, que é diferente da posição dos outros grupos que estão ali no grupo. Os que votaram a favor foram os bolsonaristas. Todos eles são. Todos eles são bolsonaristas. São, mas tem bolsonarista da base também. Bolsonarista tem bastante na Câmara. Mas eu quero saber o seguinte. É por isso que esse é uma das motivações? Não, de forma nenhuma. Se um bolsonarista apresentar uma prova de corrupção do Emanuel, não se vota a favor,
Porque foi um bolsonarista, a minha pelo amor posição de Deus, diferencia dos bolsonaristas porque a minha posição é institucionalista, porque a minha posição é fundamentada numa decisão política que precisa ter lastro jurídico para ela acontecer. O desprezo ou a minimização do rito da democracia não faz parte da minha formação e nem da minha defesa. É nisso que me diferencio deles. E a minha diferença em relação a eles, eu coloco de forma muito corajosa. E não tenho nenhum problema de vir aqui ou em qualquer outro instrumento, porque eu não devo nada. Eu não tenho nada a temer. Eu tenho uma posição que divergiu das demais. Eu quero que você divirja agora do Lúdio. Porque você falou aí que teve uma carta do PT, que o PT te recomendou, etc e tal. Nós fizemos uma entrevista com o Lúdio, que está no ar, no PNB Online. Uhum. Ontem nós colocamos um trecho, onde ele fala exatamente da sua votação. Ele fala que se fosse ele, votaria para abrir a comissão processante. Sim. Onde que o Lúdio está errado aí? Não, eu não estou dizendo que o Lúdio está errado. Eu estou dizendo apenas que cada um tem as suas convicções. E a minha convicção foi discutida no âmbito da direção do partido no município. E o Lúdio não é um bolsonarista, né? O Lúdio não é do partido, não é da direção municipal. Então, quando eu digo que nós discutimos na direção municipal do partido a nossa posição, foi porque nós acreditamos que partido não é como roupa que se tira conforme a oportunidade eleitoral. Eu estou filiado ao PT desde os meus 20 anos e tenho 54 anos agora. E eu acho e acredito que a democracia e as eleições os processos eleitorais são feitos pelos partidos, com os partidos. Nós não temos, por exemplo, candidatura avulsa. Então, o mandato, antes de ser meu, ele é do partido. Então, a minha responsabilidade enquanto parlamentar do PT é levar as discussões que estão acontecendo no parlamento para a direção do partido. Agora, essa posição pode ter divergência dentro de outras instâncias do partido, que Lúdio faz parte da direção estadual? Claro que pode, é legítimo. Assim como é legítimo você discordar de mim, da minha posição na Câmara. Agora, o que não é legítimo é daí inferir que por conta da minha posição, eu estou defendendo a Manuel, eu estou defendendo a corrupção. Há uma distância muito grande entre uma coisa e outra. E eu estou aqui para dizer qual é a minha posição. Não, que você está defendendo a corrupção é ilegítimo. Não, mas eu não que você estou... defendeu Emanuel é legítimo. Não, eu não defendi Emanuel, eu defendi o devido processo legal, que é diferente. Ou que a sua defesa beneficiou Emanuel é super legítimo. Sim, é porque eu não faço justiciamento. Eu não faço justiciamento. Sim, se a minha posição, de algum modo, vai beneficiar, seja quem quer que for, eu não vou mudá-la apenas porque vai beneficiar quem eu não quero que se beneficie. Você está pedindo para investigar o Emanuel através dessa comissão especial, depois, se tiver dados... A comissão especial, ela foi criada porque essas informações sobre a questão do crime do prefeito, elas já estão públicas. Quando que é o recesso, vereadora? O recesso a partir do dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. Mas nós vamos ter 15 dias de trabalho na comissão, porque os dados... eu não sei por que o Diego não anexou recesso, isso aí só volta em fevereiro para a Câmara, né? Aconteceria a mesma coisa com a comissão processante, gente. São 90 dias, nós temos um intervalo, recesso aí. O processo aberto, já teria, entendeu? Isso aí vai... A comissão Essa especial, é a diferença, né? A comissão especial para em fevereiro. A comissão processante não. A comissão especial não vai votar em fevereiro. Eu quero saber o seguinte, você vai pedir investigação também sobre os vereadores? Então, eu não... Que o documento do Ministério Público, porque bons tempos aqueles em que as comissões de éticas das casas parlamentares funcionavam. Né? Nós estamos vendo uma troca de papéis. O sargento Vidal, não sei se está hoje, mas estava ontem no jornal A Gazeta, falando que vai processar a vereadora Michele por decoro. Por falta de decoro. Por falta de decoro, por incitação. Porque discordou dele. E porque ele é um dos que aparece lá, segundo o Ministério Público, tendo beneficiados com cheques que não deveriam ser dados a parentes dele. Eu acho o seguinte, esses vereadores não vão ser investigados. Ninguém vai pedir isso na Câmara. Eu não sou polícia, eu não tenho esse papel, eu tenho um compromisso com a função da Câmara. Isso não é falta de decoro? Nós vamos pegar todos os documentos que estão listados aqui e vamos delimitar. Isso não é falta de decoro? Eu usar o meu cargo de vereador para indicar uma filha, uma mulher, um filho, para não trabalhar, receber o salário do lugar onde ele trabalha e ainda o prêmio de saúde que deveria ser pago exclusivamente para quem faz plantão, não é falta de decoro isso? Obviamente que essa administração,
a administração pública, ela está eivada de condutas que não correspondem à legalidade, à constitucionalidade. Não apenas isso. Vou te citar outro exemplo. A empresa Cuiabana de Saúde, que é uma estrutura fraudulenta, na minha opinião, e que quarteiriza os trabalhos da assistência médica. Nós temos médicos hoje em Cuiabá que está há 8 meses sem receber. Há 8 meses sem receber. O contrato feito, não existe um contrato feito pela empresa para os médicos, para os profissionais que prestam serviço ali. Só para PJ, então, né? Então, eu vejo assim, há uma seara de problemas colocados que estão todos na investigação, que estão todos aqui, entendeu? Então, a gente precisa pegar tudo isso, estudar tudo isso, trazer tudo isso à luz de um processo que possa olhar isso e decidir, julgar em cima de tudo isso. Então, eu vejo, Antero, que a falta de decoro na política, quem vai ter que responder isso, quem vai ter que alterar isso, é a população, com o voto que ela dá aos políticos que ela elege. E para isso a gente precisa contribuir para que a população compreenda o que está acontecendo, porque a política não é sim ou não. Há uma complexidade que a população precisa entender. Não adianta eu sair arvorando aí que eu vou fazer, que eu não concordo, que eu vou fazer isso, aquilo, porque no processo você tem que circunstanciar, você tem que fundamentar, você tem que ter razão. E é essa razão que eu estou buscando. Bom, eu agradeço aqui, é óbvio, né? A gente poderia ficar aqui até ao meio-dia falando com a Edna, porque não faltaria assunto para isso. Eu quero só que, antes de me despedir dela, eu quero que ela responda ao nosso ouvinte pois aqui, eu ia falar isso. o Rony, do projeto Imigrante, né? Que é uma pergunta que ele mandou fora desse tema de hoje. Por favor, vereadora. Rony, obrigada pela pergunta. Então, nós, na verdade, fizemos várias oitivas com as organizações de imigrante, com a Pastoral do Imigrante, desde o começo do nosso mandato, e também pressionamos a Secretaria de Assistência Social, de Direitos Humanos, para instituir uma política do imigrante, porque não é competência, não é iniciativa da Câmara isso, né? Então, teria que pressionar o Poder Executivo para encaminhar. Esse projeto, ele foi encaminhado, 2 demandas fundamentais foram colocadas pelas organizações dos imigrantes. Uma é a criação do Conselho Municipal, a outra é a criação de um centro de referência de atendimento ao migrante. Na política que foi encaminhada para a Câmara, e eu fui relatora na comissão, fui relatora desse projeto de lei, foi incluído tudo isso. Então agora a gente está no processo de cobrar novamente ao Poder Executivo para instituir o Conselho e criar o centro de referência. Nós temos muita preocupação com a situação dos imigrantes, especialmente os venezuelanos, que têm trajetórias diferentes, né, de um processo de violência e de empobrecimento aqui na capital. Então a gente está lidando com isso, trabalhando em cima dessa pauta. A vereadora Edna Sampaio, todas as pautas minhas do nosso mandato são pautas que defendem as pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive a questão da renda, que é uma coisa que a gente tem batido bastante desde o começo do nosso mandato, porque nós temos gente passando fome aqui na nossa capital. E é por isso que a gente luta. Eu quero agradecer a Edna aqui pela coragem de ter vindo ao programa. Eu repito, faço questão de dizer isso, porque eu tenho muito barbado que foge da raia. A gente chama o cara quando sabe que vai ser apertado. Pô, é o Anderson e o Antero, cara, então não vou. Né? Mas a coragem é feminina. É a coragem. A coragem. É verdade. Entendeu? É louvável a coragem dela de ter vindo aqui. São perguntas que ela sabia, com certeza, que a chapa ia esquentar, mas não fugiu. Eu repito, tem muito barbado que a gente chama, o cara falando, não vou não, é o Anderson, não. Quem não deve não teme, Anderson. Não vou lá não. Obrigado. Quem não deve não teme. Obrigado pela presença aqui. Eu torço para que tudo isso que você falou realmente dê certo, que essas investigações fluam, porque o sentimento do cidadão é de que vai ser mais uma vez algo que não vai dar em nada. Então, parabéns pela sua vinda aqui, pela coragem de ter vindo aqui, respondeu, não a Rádio Capital, né? Não ao Antero e ao Anderson, mas respondeu ao nosso ouvinte, claro, a população que está aí. Claro, tem obrigação público, de fazer isso. Né? Obrigado mesmo por ter vindo, viu? Sucesso, Deus abençoe e é uma luta que você vai bater. Eu tenho certeza que o pessoal da oposição tá assim, jogamos a Edna para se queimar por nós, né? Jogamos a Edna para se queimar por nós. Enfim. Às vezes ter coragem é difícil, muitas vezes. Obrigado, Edna, um bom dia para você. Obrigada, viu? Eu preciso fazer um break aqui,